que eu tive que me trancar num quarto e ficar respondendo algumas perguntas para mim mesma para descobrir o meu propósito de verdade. E aí, depois que eu descobri o meu propósito, eu descobri o propósito da minha empresa, do Sunflower. E aí, os dois é igual, que é marcar momentos, transformar vidas de pessoas. E aí, eu falei, nossa, que legal, é isso. Aí, eu falei, por isso que eu cantei. Você entende o processo? Por isso que eu cantei, tive a escola de música, muitas pessoas passavam por ali, tinha vida transformada. Só que eu não sabia o que era, né? E aí eu fui entendendo cada processo que eu fui passando. E eu achei aquilo extraordinário, extraordinário. Seja bem-vindo a mais um podcast do Eu Odeio Meu Trabalho. E hoje é um podcast muito especial. E antes de a gente começar esse podcast, eu quero que você já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos para as notificações para que você não perca nada do que acontece nesse maravilhoso canal. E também, por favor, me siga nas redes sociais, @ovictorgodoy e @eu odeio meu trabalho. No Eu Odeio Meu Trabalho tem muita coisa que eu posto a respeito dos podcasts, todos os conteúdos. E no Victor Godoy você vai ver um pouquinho da minha vida pessoal também, que tem que fazer lifestyle, né? Tô com um cara aqui, o social media, que me enche o saco para fazer lifestyle. Mas estou com ela aqui. Sil, seja bem-vinda. Já tô na intimidade. Obrigada. Como é que você tá? Obrigada. Tô bem. Tá feliz? Feliz, muito feliz. Ah, que bom. Sil, eu sempre começo com uma pergunta muito clichê. Muito clichê, mas ela faz muito sentido pro nosso papo. Quem é a Sil? A Sil é uma sonhadora, empreendedora, mãe, né, esposa, e que ama aquilo que faz. Que legal. Hoje você se considera mais empreendedora, mais mãe? Hoje, como é que tá a fase da Sil hoje? Hoje tá misto, tá equilibrado, digamos assim, né? Mas já teve momentos que não tava muito equilibrado, não. Deu uma discrepância no quê? Na mãe, no empreendedorismo? No empreendedorismo. É mesmo? É. A gente vai falar bastante aqui da Sunflower, mas eu quero começar lá do início. O que a Sil fazia quando era criança? O que ela sonhava quando ela era criança? Então, desde criança, eu sempre falo isso. Desde criança, eu sempre brinquei com as minhas primas de mercadinho, farmácia. E sempre eu era dona. Já estava no sangue, já. Já estava no sangue. Então, nós brincávamos sempre disso. Ou era isso, ou era cultinho, né? Então, sempre eu cantava, eu era pastora. Então sempre mandava, né? Sempre era a líder das brincadeiras, né? E, a Sil criança era dessa forma. E o que você sentia quando estava nessa posição? De a dona, a pastora? Eu sentia prazer, né? Me dava prazer, era prazeroso ter, assim, imaginar que eu, naquele momento, era dona de alguma coisa, ou eu estava à frente, né, de pessoas. Então, me dava prazer, eu sentia prazer. Legal. E aí depois você foi crescendo, criando uma consciência da vida, né? Sim. Saiu do cultinho, E aí o que você pensava? O que você queria fazer da vida? Música. Trabalhar com música. Porque desde criança eu sempre cantei, né, nas igrejas. Você nasceu em berço evangélico? Sim. Legal. E aí eu sempre cantei, então eu queria muito ir para essa área. Minha mãe, né? Minha mãe era mãe solo, porque meu pai faleceu, né? Então, era viúva. Ele faleceu quando eu tinha 2 anos. Então, assim, ela criou 6 filhos sozinha, trabalhando como doméstica. Então, ela não tinha condição, assim, de pagar curso de canto, nada. Então, eu estudava com algumas amigas que tinham condição. E aí elas me passavam e eu ia aprendendo. E aí quando eu cresci e comecei a trabalhar, né? Eu fiz um curso de técnica de higiene bucal. Que é isso, gente? Para auxiliar dentistas, né? Tá. E aí eu consegui o meu primeiro estágio remunerado. Então aí eu vi a oportunidade de estudar música.
E aí eu pagava meu curso, fazia aula de canto, né? E me ingressei aí e comecei logo após já dar aula nas igrejas. Aula de canto. Aula de canto nas igrejas, o pessoal me convidava para dar aula e eu comecei a dar aula de canto. E o meu sonho era ter um conservatório de música, olha só. Caramba! E surgiu Sonhadora. É isso. Eu sempre quis fazer alguma coisa diferente na vida das pessoas, sempre. Uhum. E aí me casei, né, com 20 anos. E aí estava trabalhando já, foi o meu único emprego registrada, né, numa clínica odontológica. Que aí você foi efetivada, então, no que você estava. Sim, fui efetivada. E aí ali eu vi a oportunidade de comprar os instrumentos para montar minha escola de música. Mas não tinha como, né? Muito porque caro, logo né? que eu casei, já engravidei. Putz, aí... Aí não tinha como. Então, aí o que eu fiz, né? Então, continuei dando aula nas igrejas. Você foi mãe, então, com uns 21 anos? 21 anos eu fui mãe do Guilherme, Que legal. né? Meu primeiro filho. E a vida era bem difícil, né? Porque 2 jovenzinhos, né? Sem estrutura nenhuma. Nossa. Eu falo que sem juízo, né? Mas, assim, a gente foi aprendendo, né? Um com o outro. E chegou o momento que logo que eu tive o Guilherme, eu fui dispensada, né? Fui demitida. E aí, ali eu não fiquei chateada, eu fiquei feliz. Porque eu falei, poxa, agora eu vou poder pegar o dinheiro e comprar os instrumentos, né? Legal. E aí, foi aí que eu comprei instrumentos e montei a escola de música na avenida, olha só que ousada. Eu já comecei logo na principal avenida de Piracicaba. Caramba! O aluguel lá em cima, porque normalmente Avenida, né? a gente começa... Vamos começar no bairro? Não, vamos pra avenida. Avenida que tá a galera, tem que ir lá. Isso. E aí a gente começou ali, na Avenida Independência, ali de Piracicaba. E alugamos uma casa bem grande ainda, né, para começar. Meu marido trabalhava registrado. Ele nunca, lá atrás, ele nunca quis empreender. Ele tinha pavor, né? E eu não, você tem que estar comigo, vamos junto, vamos fazer junto. E ele, não, eu prefiro ter uma segurança. Caramba. Né? Ele sempre foi assim. E hoje não mais, graças a Deus. Mas foi questão de... não discussão, mas de conversas, essa questão de empreender, não empreender, a segurança, era um assunto de vocês? Sempre, porque eu sempre queria mudar a cabeça dele. Eu sempre queria convencê-lo de que você tem que ter o seu negócio, porque a gente, é claro, né, tem pessoas e tem pessoas, mas Sim. Se eu me esforço tanto para um negócio do outro, né? Por que eu não me esforço para mim, né? Para o meu negócio, né? Pensar em alguma coisa que eu gosto muito de fazer e desenvolver aquilo, né? Pensando em como eu posso ajudar outras pessoas com aquilo que eu gosto, né? Então, eu sempre falava isso com ele. Mas aí chegou um momento que eu falei, não vou falar mais, porque sempre gerava uma discussão. Sim. Né? Porque ele falava, não, você quer que eu seja igual a você, eu não sou igual a você, eu não penso do mesmo jeito. Então, eu parei de falar. E aí, a única coisa que eu fazia era orar. E eu falava, Deus, se não é para eu ser desse jeito, né? Esse negócio de empreender, tira de mim. Uhum. Porque eu quero fazer algo junto com ele, eu quero... né, ter o mesmo objetivo que ele. Você estava disposta a abrir mão disso para viver em paz com... Sim. Que legal. E aí, eu falava assim, agora, se ele precisa mudar, virar essa chave na cabeça dele, então que o Senhor trabalhe. E parei de falar, né, e só orava. E aí, eu comecei a trabalhar com a escola de música. No começo, eu vendia coxinha na rua, levantava às 5 horas da manhã, para vender coxinha na rua, para poder pagar o aluguel da escola, porque ainda não tinha quantidade de alunos que sustentava. Sim, sim. Então, o ramo alimentício já estava ali, né? Já estava ali, guardadinho, eu nem sabia.
E ia pra rua mesmo, de porta em porta, no comércio que tinha lá perto, e vendia as coxinhas e pagava o aluguel da escola. Ia divulgando, né? Tinha os outros professores, eu dava aula de canto, e tinha os professores de instrumentos. E foi crescendo, até que a gente se tornou ali, eu tive que mudar de local, porque cresceu tanto. E aí a gente mudou de uma casa maior e se tornou uma escola referência em Piracicaba e região. Começou a vir professores de fora, eu conheci, né, o Renato Max, do Raiz Coral, o Jor, o Fininho, o Braguinha, né, todos esses músicos começaram a dar aula na escola. E aí o Jor me convidou para gravar um CD. Olha só. Né? E eu falei, não, eu tenho... Não, você tem músicas, você já compôs. Eu falei, não, eu tenho, mas agora eu quero gravar com coral, porque eu amava coral black, né? Então, eu tinha já um coral black. E ele falava para mim assim, Sil, para com isso, a sua voz é pop, sua voz é da hora pra caramba, pra gravar pop. Sai desse negócio de black, né? Aí eu falava, não, eu gosto de black. Aí eu quero cantar black. E ele falava, não, sua voz é pop. E aí a gente... eu cedi aí, né, as investidas dele e a gente gravou. Gravei meu primeiro CD em 2014. E uma das músicas, a gente fez um videoclipe. E uma das músicas, essa música em específico, que é A Fonte Inesgotável, ela deu um boom, assim, né, em alguns estados, Rio de Janeiro, Minas, né, Paraná, deu um boom, assim, e o pessoal convidou, eu não tinha ninguém divulgando nada, foi só YouTube mesmo. Colocou lá e a galera começou a acessar. O pessoal começou a acessar, depois, se você quiser dar uma olhada... Claro, vou deixar, inclusive, na descrição aqui tem bastante views lá e o pessoal começou a me convidar para cantar. E aí eu comecei a viajar, fazer turnê, né? E legal. Ficava 30 dias fora, ficava 20 dias fora, fazendo turnê. Sempre... Estado de São Paulo, assim, pouquíssimos, mas... Minas e Rio de Janeiro, eu fui bastante mesmo. E aí eu comecei a trabalhar com a música, cantar, e aí chegou um momento que eu tive que escolher, né? Eu fiquei 9 anos com a escola de música. E aí chegou um momento que eu tive que escolher ou escola de música ou cantar. Por quê? Porque eu ainda não tinha a estrutura que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, né? Porque eu falo que a gente mete a cara e vamos empreender. Sim. Mas a gente não para pensar, né? No porquê, como, né? Então, eu era muito centralizadora. Então, tudo eu que fazia. Então, eu tinha que ter uma pessoa que cuidasse da escola. E eu não conseguia, não tinha esse entendimento. Então, quando eu viajava, caía número de aluno. Aí, quando eu voltava, os alunos voltavam, porque eu não queria fazer aula com outro professor, né? Enfim, vivia na estrada cantando, ou eu vendia a escola, ou ficava na escola. E eu decidi cantar porque eu já amava aquilo, né? Já amava. E igrejas eu tinha a oportunidade de contar testemunho, né? E era maravilhoso. Se tornou a pastora que você imaginava quando pequena. E aí, para mim, foi assim, um momento maravilhoso que eu tenho excelentes recordações. Que legal. Foi uma década fazendo isso? Eu fiquei, acho que 4 ou 5 anos fazendo isso. Caramba. E para mim foi, assim, extraordinário. Eu tenho, nossa, muitas às vezes dá saudade, né? Bastante saudade. Não sei, pode ser que um dia eu volte. Opa, né? uma turnê aí. Pô, você tá voltando o Restart, galera. Dá pra voltar, Sil. Dá pra voltar. Pô, por que não? Verdade. Eu vi fazer mesmo uma turnê dias. de volta. Pô, eu fiquei impressionado. A voz dos caras é a mesma. Falei, mas esses caras envelheceram e a voz manteve aonde essa voz? Eu não consigo mais cantar o que eu cantava. Tem diferença hoje da sua voz? Tem. Minha voz mas hoje é por conta grave. de você não manter a regularidade, vamos dizer assim? Sim. É porque depois eu desencanei mesmo, assim. Foi um negócio que... E o que fez parar, então?
Então, não fui eu que quis, na verdade, né? Eu falo assim, que a gente faz planos, né? Mas Deus tem o dele, né? Sim, sim. Então, quando a gente estava em Piracicaba ainda e cantava, ia nas igrejas, e eu falo assim que eu tinha testemunho de tudo, mas eu não tinha da vida financeira, Tá. né? Embora eu tivesse já uma experiência como empreender, mas eu ainda não tinha... Eu não fui atrás para me profissionalizar, para buscar ajuda na questão de gestão. Eu acho que os empreendedores pecam muito nisso, na gestão, né? A gente sabe pôr a mão na massa, a gente sabe ser peão, né? Não, eu vou abrir uma loja, eu faço acontecer, mas só que a parte de gestão, as pessoas pecam muito, né? Não buscam conhecimento, né? Principalmente financeiro. E aí... Falando isso, tem uma história que eu lembrei. Me contaram uns tempos atrás que um rapaz, ele foi demitido de uma empresa e ele pegou o dinheiro do acerto e comprou uma barraquinha de cachorro-quente. Aqueles carrinhos, Sim. né? E ele foi vender os cachorro-quentes dele e tal. Passou um mês, comprou as coisas, passou um mês vendendo. Pô, estourou de venda. Vendeu bem pra caramba. Aí o aniversário da filha dele tava chegando. Ele falou, vou fazer uma festa pra minha filha, pô. Vendi bem esse mês e tal. Fez a festa pra filha dele. Semana seguinte ele foi vender as coisas, não tinha produto. Ele pegou todo o dinheiro que ele conseguiu, todo o faturamento, e falou, isso aqui é meu dinheiro. E não pensou que tinha que comprar as coisas pro mês seguinte. E fez a festa pra filha dele. E acabou o dinheiro. Meu Deus. Aí você vai para banco. Deu certo o negócio. Você vai para banco, pega empréstimo para continuar. Mas é a questão... claro, é uma história assim que parece muito... Você fala, como assim? Mas acontece. Mas é o que a gente... eu falo que às vezes a gente ganha dinheiro e tal. E aí a primeira coisa que você vai é comprar um carro. Ou financiar um carro, né? Você vai comprando passivos até umas horas e não pensa nos ativos. Mas é a inexperiência, Sim. né? E é bom você ter experiência. Sim. Passa os perrengues. É bom, às vezes, você aprender com os outros, né? Você fala assim, não vou fazer o que essa pessoa fez. Só uma observação. Quando na escola de música, teve um momento que a gente estava... De repente, caiu o número de alunos, né? No começo que a gente tinha escola de música. E aí, teve um momento que o meu marido precisava ajudar com o salário dele. Putz. A pagar as contas, né? E teve esses momentos, a gente só comia macarrão alho e óleo, cara. Nossa. Macarrão alho e óleo, todo dia. E teve sem mistura. Meu Deus. Porque não tinha. E a minha família não é uma família que tem essa veia empreendedora. Então, eu não podia reclamar. Né? Porque eles falavam assim, fecha isso, vai trabalhar. Então, eu não podia reclamar para minha mãe, para ninguém. Então, eu ficava quietinha. E a gente comendo isso todo dia. Teve um dia que o Guilherme, ele era bebê ainda, e não tinha leite. Putz. Aí, eu tive que fazer água com açúcar e dar para ele mamar. E naquele momento, eu falei, meu Deus, como que eu posso falar que eu sou uma empresária e meu filho mamando água com açúcar? Aí apelei para a fé, né? Apelei para a fé e no mesmo dia, foi assim, não sei porque eu tô falando isso aqui, mas no mesmo dia apareceu uma senhora que a gente conhecia e ela foi entrando na minha casa, que eu morava no fundo da escola, e falou assim, por que você não pediu pra gente? Que nós somos seus amigos. Porque você está passando necessidade, por que você não pediu? Né? E aí eu falei para ela, não, porque na Bíblia fala que Deus dá sustento. Né? Fala que ele é meu pastor, então eu tô certinho, tô cumprindo o que ele fala, então ele se vira. E aí ela falou para mim assim, então você agradeça, porque ele mandou trazer cesta básica para você e caixa de leite. Caramba. Então, assim, a gente viveu várias experiências, né? Várias experiências. Nessa época você estava cantando? Ou não tinha ainda o CD. Só a escola mesmo. Só a escola. Só foi no começo da escola. Foi no começo da escola. E aí, quando o Éder, ele recebeu uma proposta, que eu falei, né, que nós não tínhamos testemunho da vida financeira.
E aí eu falei para ele, amor, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí ele falou, vamos pensar, vamos pedir direcionamento. E aí veio a empresa que ele trabalhava, transferiu ele para Ribeirão Preto. Pediu para ele vir para mudar uma loja de local. E aí ele veio me falar, e eu falei, e agora? Minha banda tudo aqui, minha família tudo aqui, lá não tem ninguém, a gente não conhece ninguém. Só que aí eu lembrei, assim, de todas as vezes que ele me apoiou. Ele não tinha veia empreendedora, mas ele me apoiava nas loucuras. E aí eu falei para ele, bom, você sempre me apoiou, então eu vou te apoiar, é isso que você quer? Então vamos embora. E a gente veio para Ribeirão. Você fechou a escola? Aí eu vendi a escola e vim para Ribeirão. Falei, vou continuar cantando. Só que quando eu cheguei em Ribeirão, minhas agendas pararam. Ninguém nunca mais me convidou para nada. Nunca mais. Falar para você assim, eu anunciei que eu não ia mais cantar. Não. Continuei fazendo os vídeos que eu fazia, mas simplesmente parou. Parou. Aí que eu falo que a gente tem planos, mas Deus tem outros, né? Sim. E aquele momento, para mim, hoje eu sei que era um momento que realmente eu precisava parar com tudo, porque os meus filhos estavam entrando na adolescência, porque eu já tinha 2 daí. Né? Veio a Júlia. Nesse processo veio mais uma criança. E aí eu precisava dar atenção para eles, né? Porque eles ficavam muito com a minha mãe, com a minha irmã, quando eu viajava. Então, eles precisavam de mim. Então, hoje eu entendo que eu precisava parar. Até porque se você fosse viajar, aqui em Ribeirão, você não ia ter que deixar... Não ia ter. Então, eu não falei mais que eu não ia cantar, porém, ninguém nunca mais me convidou. E foi difícil. Foi uma junção. Então, é isso que eu ia te perguntar. Porque assim, vamos Poxa. lá. Vou ser bem direto aqui. Sim. E aí a gente vai colocando os pingos nos is. Eu sei que essa parte do artista, vou colocar assim, porque querendo ou não, é um artista, é muito difícil lidar com a questão do ego nesse momento. Sim. Como é que foi pra você isso? O que você teve que aprender com isso? Pra mim foi... Eu chorava muito. Eu quase entrei em depressão, de verdade. Eu chorava. Às vezes eu deitava no chão e chorava, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Não entendia. Só que aí, em um determinado dia, uma pastora de Minas, ela me mandou mensagem e ela falou assim... E ninguém sabia o que estava acontecendo. Porque quando eu mudei também, nem amigos, assim, família, amigos, ninguém mandava nada, nem saber como você tá, nada. Eu fiquei isolada. E aí, ela mandou assim, Sil, não sei o que está acontecendo, mas Deus falou para eu falar para você aquietar seu coração, porque Ele está te preparando, te estruturando para algo muito maior. E aí, quando ela falou aquilo, me deu paz. Eu falei, é isso? Então, ok. E nisso eu aprendi isso. Os meus filhos precisavam de mim, porque não adiantava eu ficar viajando, cantando, falando de Deus para outras pessoas e perder meus filhos. Sim. Né? Isso foi claro para mim. Né? Até mesmo meu marido precisava de um cuidado de esposa. Então, eu acredito que tenha pessoas que tá nos assistindo que são cristãs, às vezes até cantores, né? Não adianta a gente ganhar outras pessoas, mas a nossa casa está toda destruída, né? Eu acho que a primeira coisa é estar bem dentro de casa. E a gente não precisa nem falar para as pessoas. Sim. Né, de Deus. As pessoas veem você. Sim, como você é. Mas esse pensamento você teve quando você recebeu essa palavra, ou você olha hoje e fala assim, não, alinhou-se as coisas para que pudesse ser assim. No momento você não via dessa maneira. Ou via? Não. Depois que eu recebi essa palavra, que eu comecei a pensar. Aí eu parei e pensei. Olhei à minha volta. Não fiquei focada nos meus sentimentos. Porque ninguém me chama. Né? Não fiquei focada... Isso é difícil, né? No mimi, né? Nossa. Aquele mimizinho. Ai, meu Deus. Não, eu olhei à minha volta. E percebi o que estava acontecendo mediante ao que ela me falou.
Então eu falei, é isso? Então tá bom. Enxuga a lágrima, vamos Segue a embora. vida. Eu te pergunto isso porque eu tive muito problema com o ego. Assim, eu nunca fui ninguém. E nem falo Sim. que eu sou alguma coisa ainda, mas eu pregava na igreja também, comecei com 16 anos e preguei algumas igrejas grandes e tal, e eu gostava dessa sensação de você estar ali e tudo mais, e eu sempre busquei reconhecimento das pessoas, sempre, era refém, a minha alegria era ser refém dessa questão, tipo de, pô, que palavra que você trouxe, nossa, que Sim. isso e tal, isso mexia muito comigo. Até que um dia, num retiro de carnaval, eu discuti com o meu pai na frente de todo mundo. Porque eu sempre tentando fazer as coisas do melhor jeito, tal, aquela coisa. Mas assim, fazendo com o objetivo errado, sabe? De querer o reconhecimento. E meu pai percebeu muito isso, né? E ele fez questão de me chamar a atenção. Em um momento que eu fiz uma coisa lá, ele chamou a minha atenção na frente das pessoas. E pro meu ego, aquilo foi... Nossa, e eu discuti... Imagina, um retiro de carnaval, a igreja inteira ali, e eu discutindo com meu pai. E eu falei, mano, acabou tudo que eu achava que eu era. Achava o que eu era, o que eu construí para as pessoas. Acabou aqui. E, isso era horrível. E assim, isso perdurou na minha vida por um bom tempo. Eu falo que... eu penso que o ego, ele saiu de cena, bem dizer, há uns 3 anos atrás. E eu tô com 29, tinha 26. Já eu tava perto de casar, que eu entendi. Eu falei assim, mano, eu não posso viver refém das pessoas quererem me reconhecer. Tanto que hoje eu tô pouco ligando porque as pessoas pensam de mim. Eu procuro viver da melhor maneira para as pessoas, assim, até o meu limite. Mas esse reconhecimento, jamais, eu não quero. Não estou vivendo em busca disso. É claro que quando você coloca a mão na massa, você trabalha, você faz um bom trabalho, as pessoas te reconhecem, mas isso não é o meu combustível mais. Sim. Então, por isso que eu tô te perguntando essa questão de ego, porque eu me identifico muito nessa questão de falar assim, mano, como assim? As pessoas não falaram que eu falei bem, ou as pessoas não estão me chamando para pregar. Nossa, que alívio de não precisar mais disso. É muito bom, né? É muito bom não precisar disso, porque querendo você ficar... Aí, hoje, pensando, você fala, eu pregava algo que, na verdade, eu só tava querendo os louros daquilo, né? Você tava querendo os elogios. E, o evangelho não é isso. Você participar de uma comunidade cristã não é isso. Eu acho que a última coisa que tá é o ego. É você servir mesmo para aquilo que você quer. Então, deve ter sido muito difícil para você. E eu acho que, é só Deus para dar essa paz de falar assim, quer saber? Eu vou deixar então tudo de lado. E aí você começa a perceber. E uma coisa que eu ia falar que é interessante... que às vezes a gente fica tão focado naquilo que a gente quer, nos nossos desejos, que a gente esquece de agradecer aquilo que a gente tem. E você tinha um marido, você tinha 2 filhos, você tinha uma casa para cuidar. Sim. E às vezes o nosso ego, ele tampa toda a nossa visão para essas coisas. Você não enxerga, né? Não enxerga além daquilo. Parece que você coloca uma barreira e você não quer enxergar mais nada. Você quer só ficar olhando para a parede, né? E sair de cena é difícil. Até com o Matheus, que está aqui com a gente acompanhando os bastidores, eu tive uma conversa com ele disso. Foi até um corte do podcast. Que eu falo, cara, hoje eu tenho um podcast, acho massa demais fazer isso, mas eu gosto muito mais de impulsionar pessoas e projetos do que eu me impulsionar. Tanto que, assim, tipo, quando até os meninos perguntam aqui, a Fer pergunta aqui também, fala assim, Vitão, precisa fazer isso aqui pro cliente e o seu podcast, o que faz? Pô, óbvio, faz o do cliente, deixa o meu de lado, deixa que o meu eu faço depois, ou não, o foco são os projetos que a gente está cuidando aqui. Então, hoje eu trago muito isso. Né? É bom pra caramba, porque você não... beleza, não deu pra postar. Mano, é o meu, beleza, não tem problema nenhum. O do cliente tá certo. Tá maravilhoso, segue a vida. Porque, eu prefiro muito mais hoje impulsionar projetos e falar assim, não, você tem que estar à frente. Não, eu gosto da palavra diretor, que fica lá atrás. Não faz mais nada. Só pede para fazer tal e fica impulsionando a galera. Não precisa lidar com esse negócio de ego. Eu tenho esse podcast aqui porque, assim, eu gosto de contribuir com a vida das pessoas. Então, eu convido pessoas para cá para colocar elas à vista. Tanto que eu acho que eu sou o menos que fala nesse podcast aqui e graças a Deus por isso. Mas me conta. Beleza, chegou nessa... Como é que eu posso dizer? Nessa revelação de que, calma o coração, preciso cuidar da minha família e tal. Isso você estava aqui há quanto tempo já? Tava... Quase um ano. Quase um ano. Quase um ano. E você acha que hoje,
você está vivendo o que Deus preparou de maior para você do que naquela época que foi dada essa palavra? Com certeza, sem sombra de dúvida. Como é que foi essa reviravolta toda na sua vida? Então, eu gostava muito de fazer bolo, né? Aí meu marido começou a falar assim, vamos montar um café? Como assim, Pra marido? você. Que é empreendedor? Então. Aí eu olhava pra ele e eu falava, não tô armadilha acreditando. isso aí. Falei, não tô acreditando. Aí eu até falei assim, pô, Deus, mas o senhor me respondeu tarde, né? Olha, eu pedi lá atrás. E agora, falei pra ele, não, agora eu não quero mais. Tô bem. Eu não queria mais montar nada, né? Aí ele falou, não, amor, vamos montar. Eu falei, tá. Na época você cuidava da casa. Cuidava da casa. Tá. Aí ele falou, não, vamos montar. Eu falei, tá, a gente vai montar com o quê? Com que dinheiro, né? Porque não tinha dinheiro para montar nada. Tava só ele trabalhando. Uhum. Aí ele falou, uai, vamos montar com a fé. Aí eu falei, tá bom. Vamos montar com a fé. Ele falou, ué, mas era você que falava, não, vai dar certo, porque eu sempre fui assim, né? Não, vamos fazer que vai dar certo. Depois a gente dá um jeito, vai dar certo. Aí não dava certo, não, amanhã vai dar. E não sei o quê. E sempre eu que impulsionava. Uhum. E naquele momento eu tava, não quero, amor. Amor, não tem dinheiro, não sei. Ele falou, ué, mas não é você que fala, vou montar tudo, você ia fazer, se fazia com a fé? E não dava certo? Aí eu falei, verdade. Aí a gente foi atrás, na época tinha o Passa-se o Ponto, né? Uhum. E aí a gente foi ver alguns pontos e óbvio que muita gente não aceitava porque a gente não tinha dinheiro para dar entrada para nada. Então era sempre, a gente tem vontade de trabalhar, mas a gente não tem dinheiro e a gente pagaria por mês com o que vender. Fazer um arrendamento, né? É. E aí as pessoas não aceitavam. Só que chegou lá no Irajá, tinha um restaurante que chamava La Cocina, na Torquato Rizzi. E não era nem café, era uma marmitaria. E estava vendendo, a gente conheceu os donos, e eles queriam uma entrada. Aí a gente falou que não tinha, a mesma coisa. E fomos embora. Passou, acho que uma semana, ele começou a ligar pra gente, para voltar lá. Uhum. E a gente voltou, aí ele falou assim, olha, eu não sei, mas eu gostei muito de vocês. Eu gostei muito e eu quero que vocês fiquem com o restaurante. Aí eu falei para ele, tá, mas e como que a gente vai pagar? Aí ele falou assim, vamos fechar 1.000 por mês. Aí na hora eu dei a mão e falei, tá fechado, porque eu pensei, se eu não vender R$1.000 de comida por mês, eu posso me matar, né? Porque... Aí a gente fechou o negócio só que aí que veio, eu Cara, não que tinha... confiança, hein? Com todo respeito, que confiança. Hein? O Jô, ele é sensacional. Caramba! E aí eu falei, e agora? Eu olhei pro Éder, porque eu odiava cozinhar, né? Aí eu olhei pra ele e falei, e agora? Ele falou assim, como que a gente vai comprar os insumos? Putz. Tem isso, hein? Aí, tem isso, né? Aí a gente emprestou o cartão de crédito de uma amiga dele do trabalho. Contamos pra ela o que aconteceu. Ela ficou super feliz, empolgada. E ela, não, eu quero ajudar vocês, vamos lá. E ela fez a compra pra nós no cartão de crédito dela. E as embalagens... Isso que é fé, hein, meu? As embalagens o Jô comprou, né? Faturado no nome dele. Uhum. E aí a gente começou e eu fui pra cozinha. Putz. E o Jô ficou comigo uma semana me ensinando as medidas, como que funcionava a cozinha. E eu fiquei lá, veio uma amiga de Piracicaba para ficar no atendimento. Meu marido continuou trabalhando. Uhum. Então, o primeiro negócio era continuar com a marmitaria. Marmitaria. Não era fazer bolo, café, não, era não marmitaria. Foi nada para café, nada para bolo. Foi logo para comida. Só que aí ali começou a nascer um amor, uma paixão que eu nem sabia que existia. E Nem na época da coxinha? Não, nem na época da coxinha, era só para pagar aluguel mesmo. Entendi. Porque eu não gostava muito de acordar 5 horas da manhã, não, fazer coxinha. E aí eu comecei a descobrir um novo talento que eu não sabia que eu tinha. Caramba, que legal. Que era com a cozinha. E aí eu fui me profissionalizar, né? Fiz alguns cursos
E conheci uma chefe que me ajudou pra caramba. E aí a gente foi crescendo, desenvolvendo, contratamos pessoas. E aí a gente foi crescendo. Em 3 anos, a gente estava vendendo 70 marmitas por dia. Aí a gente já tinha montado a parte de cima, já estava com o prato feito. Caramba. Já estava dando R$1.000 por dia, já. Já estava... E aí a gente pagou o restaurante antes de 1 ano. Nossa. Antes de 1 ano a gente pagou o restaurante. E crescemos bastante ali. Aí a gente mudou o nome, virou Bistrô Wellendorf, né? Uhum. E aí a gente cresceu muito ali. Só que ainda aquele problema de gestão, né? Ainda não tinha aberto a minha visão para isso. E aí a gente Quais eram os chegou... problemas que tinha? Eu sou curioso, desculpa. Entrava muito dinheiro, Tá. mas a gente Saía conseguia muito pagar tudo, pagava tudo, mas não sobrava na mão Entendi. nada. A gente não passava necessidade, Sim, tudo vivia era bem, as contas tudo em tranquilo. dia, mas não sobrava. Então, e restaurante quem tem trabalha pra caramba. Imagino. Trabalha muito. E também negócio de centralizadora, né? Então, eu fazia a compra, eu que fazia a comida, eu que fazia tudo. Cansava Marketing, pra caramba, tudo. né? Então, era bem cansativo. E aí, fiquei grávida. Mais uma Mais vez. uma vamos vez. lá. Grávida. E aí, já chegou um momento que eu não estava mais aguentando trabalhar. E como Natural, né? Porque o processo... não tinha quem tomasse conta, Uhum. aí meu marido conheceu uma pessoa que estava vendendo uma fábrica de brownie. E ele já tinha pontos de revenda, então ele ficou encantado, né, com o lucro que o brownie dava e o trabalho que não era igual, era menos. E ficou encantado, e aí ele falou... E nessa época ele já tinha saído, né, da empresa que Já ele tava trabalhava, já trabalhando, estava né? trabalhando junto comigo no Legal. restaurante. E aí ele falou, amor, vamos comprar? Falei, você que sabe, vamos comprar. Compramos, e aí eu ficava das 7, a gente ia pro mercado, entrava às 8 no restaurante, 4 horas saía, ia pra fábrica do brownie e chegava em casa meia-noite todo dia. Então não tinha mais vida. Duplicou o trabalho, Duplicou. né? Chegou um momento que ele falou assim, amor, vamos vender o restaurante, vamos ficar só com o brownie. Aí, nisso, um amigo meu de infância, eu retomei, né, a amizade, ele morava em São Paulo, e a gente falou sobre o brownie e ele quis entrar de sócio, e veio embora para Ribeirão, para entrar de sócio no brownie. Gostou muito do produto, tudo. E começamos a trabalhar junto no brownie e vendemos o restaurante. E aí eu falei, bom, dinheiro do restaurante a gente consegue dar entrada na nossa casa e consegue investir no brownie. Uhum. Legal. Só que aí o cara não pagou o restaurante. Pô, E faliu o restaurante em 3 meses. mentira. Sério. E aí que veio aquela onda, Bruno. Você tava aí, de repente, Bruno. Eu tô achando engraçado que ela tá contando isso numa alegria, né? Conte uma tragédia da sua vida feliz. É esse episódio, galera. Que isso, gente? Mas é porque eu falo, se eu não tivesse passado por isso, eu não teria o que eu tenho hoje. Ok. Tá tudo... Pô, mas Então, por isso que eu uma fico alegria, feliz. assim, parece que é um prato. Não, e ele não pagou, você acredita? Ah, que isso? Mas na época foi trash. Imagina. Eu falo que todos os perrengues a gente ri depois, Sim, né? sim. Mas na hora... Na hora é complicado. E aí a gente se viu numa situação, assim, de vender tudo. Porque aí a gente não conseguia pagar aluguel. Putz. O brownie não se pagava. Então a gente comprou uma ideia. Na verdade, não era real os tão- números. E a minha família em Piracicaba vem embora, vem embora, vem embora. E eu falava, não vou voltar pior do que eu saí. Não vou. E aí a gente teve que tomar uma decisão, né? Esses amigos nossos, que hoje é amigo, né? Eles falaram, não, a gente tem a empresa, o Brownie, então vamos morar todo mundo junto. E aí a gente vai pagar tudo um aluguel só, uma coisa só. E é isso. E aí fomos Você, morar o marido, em 10. 3 filhos e mais... Eita! Em 10. Foi. Caramba, irmão, deu um desesperinho aqui agora, hein? Arrepiou aqui E agora, 10 hein? pessoas numa casa lá no Pedra Branca. Fernanda tá ali, ó,
Que isso, gente? Foi. Caramba. E tava trabalhando, fábrica do brownie, produzindo brownie, abrindo ponto, e cadê o dinheiro que não tinha retorno? Aí chegou, eu tive o bebê, o Gustavo, e Esse entrou a processo todo pandemia. você tava grávida. Tava grávida, todo esse processo. Caramba. E aí veio o bebê, o Gustavo, ele nasceu, na outra semana veio a pandemia. Aí lascou de vez, porque aí todos os pontos fecharam, cara. Eu tô agonizado aqui, cara. Galerinha, eu nem vou falar nada. Só pelo amor de Deus, chega na parte boa logo. Como é? E aí a gente... Não pegou Covid também, não, né? Não, graças a Deus. Pô, uma notícia boa nesse podcast. E aí que foi... Eu acredito que aí foi a minha virada de chave. Uhum. Né? Porque eu fiquei... Hoje eu conto sorrindo, mas eu chorei muito. Ah, imagino. Muito. Porque eu olhava e falava... Tô com um bebê sem teto, sem dinheiro para comprar roupa para ele. Né? E esses amigos que nos ajudaram muito, assim, eles pagavam todas as contas, porque ele tinha uma reserva ainda, né? De um outro trabalho que ele tinha saído. E ele que pagava todas as contas, roupinha do bebê. Ele tinha um bebê, ele já tinha um bebê, então do bebê dele passava pro meu, né? E eu falo que o meu nenê teve mais roupa do que os meus 2 filhos junto. Então, assim, nada faltou, não faltou nada. Que bom. Mas eu chorava muito porque eu não entendia o que estava acontecendo, né? Não entendia. Até que eu fui conversar com o meu pastor e eu falei assim, pastor, eu não sei, estou fazendo alguma coisa errada? Eu não estou em pecado, eu tenho certeza. Eu falei, eu não estou em pecado. O que eu estou fazendo, né? Aí ele falou para mim assim, você conhece a história de José, né? Eu jurava que ia falar Jó. Mas só falta o caco. Porque a ferida já tá ali, ó. Só falta o caco aqui, ó. Ele falou, você conhece a história de José, né? Nossa, aí eu esse falei, aí também conheço. eu vou falar, viu? Aí ele falou assim, então, quando José foi vendido, tava lá na cadeia, preso, ele tava em pecado? Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, então, mas tinham pessoas lá que precisavam da ajuda dele. Precisava ouvir de Deus. Precisava ver o exemplo dele. E talvez você tá morando com pessoas que precisam de você. Precisam ver o teu exemplo. E se você continuasse aonde você estava, essas pessoas não teriam acesso a isso. Você já parou para pensar? Aí eu falei, Aí tocou, Ele falou, para de olhar pro seu umbigo. Olha a sua volta. Ô, pastor, que isso? Eu tava mal. Eu já eu pastor, falei que eu achei que ele ia me abraçar. Então, filho. vem cá. Não, Só aqui, a gente tem uma oferta pra te dar aqui. Só aqui, Não, ó. toma essa lenha pra nem você. cesta básica, nada. Só um abraço, um afago. Só chicote. Aí ele falou assim, então, e deu lá naquela época não existia governador, mas Deus fez criar esse cargo para José viver o propósito. Então ele passou por um processo para chegar no propósito. Sim. E Deus está fazendo o mesmo com você. E você vai ficar olhando pro teu umbigo e reclamando? Aí eu, tá bom, não vou não. Obrigado, pastor. Já levantei, daquele dia Tudo não certo, chorei, pastor. mas a lágrima veio assim, ó. Voltou. E aí aquele dia para mim foi uma virada de chave. E aí eu falei, tá bom, eu tô aqui. E aí eu comecei porque eu só chorava. E aí a gente começou a fazer propósito juntos com o casal, a gente começou a ler a Bíblia, começamos a conversar mais sobre outras coisas, sobre experiências. E aí a gente viu que eles também precisavam de ajuda. A gente precisava do alimento físico e eles do espiritual. Entendi. E nisso foi uma família complementando a outra, né? A gente teve muitas experiências, né, maravilhosas, assim, juntos mesmo, né? Teve momentos que... né? Mas a gente soube aí tirar de letra.
E todo mundo cresceu, assim, como pessoa, né? Legal. Como cristãos, todo mundo cresceu. E aí chegou um momento que o meu marido falou assim, amor, tá acabando o dinheiro do Adriano e a gente precisa fazer alguma coisa. E aí ele foi, mandou currículo e a gente falou, você é louco, ninguém vai contratar. Na pandemia, bem no auge. Aí ele falou, uai, Deus vai pôr a mão aí e vai dar certo. E aí ele mandou o currículo, na outra semana chamou ele para trabalhar. E ele foi trabalhar, e aí eu falei pra ele, bom, agora o Gustavo já tem 3 meses, né? Eu vou ficar doida se eu ficar aqui sem fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa, meu Deus, dá direção. E Deus me fez me lembrar do Sunflower. O Sunflower eu vi em um programa de TV, pode falar o nome? Pode. Ana Maria Braga. Porra. Em 2016. Acorda, menina. E aí tinha um chefe lá no programa que estava fazendo formatos com massa. Né? E tinha massa de rosa, Mas era Sunflower o casinha. nome? Não era Sunflower. Não, Ah, tá. era Só girassol. o formato. Ah, ok. E aí o girassol eu fiquei encantada. E eu peguei a receita da minha mãe e fiz e chamei uns amigos para comer. As pétalas ficaram meio capengas, assim, né? Ela foi meio murcha, assim, triste. Ficou meio mas assim, bonita. despetalado, né? E aí o pessoal comeu e achou bonito, mas elogiaram muito a massa. E só que naquela época eu cantava, então nem, né? Ai, que legal, gostaram. E passou. E aí eu me lembrei nesse dia do Sunflower, porque naquele momento que eu fiz para os amigos comerem, na minha cabeça eu falei assim, nossa, girassol, como será que fala em inglês? E fui pesquisar, Sunflower. Aí eu achei maravilhoso. Aí ficou, nossa, isso daqui vai chamar Sunflower quando eu fizer. E ficou. E aí eu me lembrei, né? Deus me fez lembrar do Sunflower. E eu falei pro meu marido, amor, eu vou fazer o Sunflower para vender. Aí ele falou, eu tenho contato ainda dos clientes que tinha na marmitaria, a gente pode mandar e tal. E foi assim que começou, na cozinha da casa desses amigos, lá no Pedra Branca. Começou assim, a gente começou a divulgar, vender. E as coisas foram crescendo, um foi divulgando para o outro, e foi crescendo. E quando vendia 5, a gente pulava. Uau, vendeu 5! Né? Foi muito legal. Tinha dia que não vendia 1, mas eu falava assim, não, gente, hoje não vendeu, amanhã vai vender. Mas eu não queria abrir empresa. Não queria mais. Eu estava frustrada, assim, com a empresa. Vocês então só queriam ficar sem fazer eu queria nada. Ajudar na casa, Sim. né? Porque quem sabe, quem já morou junto, sabe o quanto que é ruim você depender, Nossa, nem fale. né, das pessoas. Então, a gente dependia muito. Era para comprar um sabonete, uma pasta de dente, coisa simples, Cara, básica. Às vezes eu dependo de uma pessoa, sei lá, para fazer alguma coisa, no sentido de um exemplo básico, uma carona. Eu já me sinto, nossa, mano, eu fico, imagina ruim, nesse né? nível. Nossa, deve E ser aí eu fiz para eles comerem antes de vender e eles ficaram doidos. Você tá doida? Por que você não fez isso antes, cara? Você nem estaria passando essa situação. Aí eu falei, gente, não sei. Acho que não era o momento. Eu também nem quero. E a Ju, que é amiga minha, ela falou assim, não, vamos registrar isso daí. Você tem que não sei o quê. Eu falei, Ju, calma. Porque ela é bem afobada. Eu falei, calma, porque eu não quero empresa. Vai ser para ajudar vocês aqui na casa. E até a gente se estabilizar. Aí ela falou, tá bom. E aí começamos, aí cresceu, a gente teve que mudar para Nova Ribeirânia de casa, porque a casa ficou pequena, né? Aí morar em 10, mais uma empresa dentro. Aí lá na Ribeirânia que eu tive que decidir. Vocês mudaram ainda as duas famílias juntas. Porque eles estavam precisando. Aí Bem agora unidos vocês, hein? quem precisavam era eles, né? Porque a gente entregou a fábrica de brownie. Então, porque a gente colocou na ponta do lápis e a gente pagava para vender brownie. Então, a gente entregou e aí quem precisava era eles agora. Então, meu marido trabalhando, o Sunflower vendendo. Aí eu falei, como que agora eu vou? Tchau! Não, né? nem a pau, vou né? deixar. Não, então a gente ficou junto. Eles ajudavam você no Sunflower também? A Ju atendia, o Adriano entregava. Que legal. E meus filhos ajudavam a fazer, né? O Quantos anos Sunflower. A Júlia tinha 8 anos. Caramba. Mais ou menos. O Guilherme tinha 12 anos. Eles ajudavam a fazer.
junto, né? Os filhos da Ju preparavam Uma empresa familiar mesmo, os filhos da Ju preparavam os insumos, né? E eu na massa. Então, a gente começou a fazer. E aí, deu um boom. Quando a gente mudou para Nova Ribeirânia, deu um boom. A gente conheceu o Big Black, que começou a divulgar, gostou, começou a divulgar, sem cobrar nada. Que legal. E aí, deu um boom depois que ele divulgou. E começamos a crescer, a desenvolver. E aí, foi o momento que eu falei, bom, e aí? Agora, eu viro empresa Qual vai ser? ou eu paro? Porque Tava num a gente ritmo montou o frenético. Instagram, começou a vir gente querendo comprar franquia. Eu nem sabia o que era franquia, né? E aí eu falei, e agora? Do Que nada? é isso? Do nada. Aonde você comprou essa franquia? Aí eu falei... Respeita o meu Sunflower. Falei, cara. gente, que franquia! Eu não conheço esse negócio aí. É tempero isso aí? E aí eu falei, e agora? Eu falei pro meu marido, a gente vai virar empresa ou a gente vai parar? Aí ele falou, amor, você quem sabe? Aí eu falei, não, vamos virar empresa. Legal, então. jogou a bola de volta. De volta. Aí eu falei, tá. Aí eu parei e pensei, as empresas que eu já tive, por que que eu nunca consegui conquistar nada com elas? E aí que eu vi que era gestão. Aí eu fui atrás de um curso de empreendedorismo. Fiz esse curso, foi extraordinário para mim. Foi do Sebrae? Não. Não foi do Sebrae? Foi... Como chama, Matheus? Do Danilo? Imprelide. Inclusive, depois eu descobri que o Matheus também fez. É isso aí. Então quer dizer que dá certo. Porque 2 empresários de sucesso aqui na minha frente. Exatamente. E para mim foi extraordinário. Assim, fez... Que legal. E aí eu descobri o que para mim foi mais magnífico nesse curso. Foi tudo, mas o que mais me chamou a atenção foi descobrir o meu propósito de vida. Que eu não sabia. Ele falou assim, Sil, você sabe qual é o seu propósito de vida? Ah, servir a Deus. Ele, não, isso daí é coisa de crente. Volta. Não. Aí eu falei, não sei. Mas as pessoas na igreja, eu percebo que elas têm essa dificuldade. Sim. Por ter essa resposta pronta, mas não ser efetivo. Cara, isso me fez ficar mal. Sério. Porque eu tive que me trancar num quarto e ficar respondendo algumas perguntas para mim mesma para descobrir o meu propósito de verdade. E aí, depois que eu descobri o meu propósito, eu descobri o propósito da minha empresa, do Sunflower. E aí, os dois é igual, que é marcar momentos, transformar vidas de pessoas. E aí, eu falei, nossa, que legal, é isso. Aí, eu falei, por isso que eu cantei. Você entende o processo? Por isso que eu cantei, tive a escola de música, muitas pessoas passavam por ali, tinha vida transformada. Só que eu não sabia o que era, né? E aí eu fui entendendo cada processo que eu fui passando. E eu achei aquilo extraordinário, extraordinário. E no Sunflower, eu vejo que o meu propósito, claro, é marcar momento na vida das pessoas. Esse é o propósito do Sunflower, né? É trazer de volta aquela união da família em volta da mesa, que não tem mais. E por isso que a nossa sociedade está só em decadência. Porque não se faz mais refeição em volta da mesa. Como que foi seu dia? Filho, o que você quer ser quando crescer? Não tem mais esse bate-papo. Né? Até roda de amigos, hoje em dia, você viu esse vídeo? Né? É só conversa, isso, né? não tem. E a faculdade, você está trabalhando, e não tem. Então, o Sunflower veio para resgatar esses momentos, né? Pode ser que a gente consiga? Pode ser que não todo mundo, não o mundo inteiro, pode ser. Você tá dando condições pra galera se reunir na mesa, isso é maravilhoso. Sim, e o Sunflower foi criado, assim, girassol. Por que girassol? Ele é redondo, ele foi feito para comer com as mãos, puxando as pétalas. Então, você não consegue ficar usando o celular na hora que você está comendo. Porque você está segurando. Então, você é obrigado a conversar com as pessoas. Só se você quiser sujar o seu celular de gordurinhas, de massa. Exatamente. E a gente tem validado isso todos os dias. Legal. Porque as pessoas mandam feedback. E isso, para nós, assim, é incrível, maravilhoso. Assim. E fora tudo que girassol representa. Que é voltado para a luz,
né? Então, tudo que ele representa para nós. E eu descobri, assim, que nós transbordamos isso para a vida das pessoas que consomem sunflower, porque a gente, na cozinha, a gente orienta os nossos colaboradores que quando eles estiverem fazendo sunflower, produzindo, não pense que é o produto, mas pense que você está produzindo um momento. Então, esse momento que eu estou produzindo é a alegria. Então, isso transmite para o alimento e chega na casa da pessoa e leva realmente a alegria, né? Isso aqui é a união, transmite para as pessoas a união. Então, a gente orienta muito eles, trabalha muito com eles. E o meu propósito de vida é transformar a vida dos meus colaboradores. É fazer eles entenderem que eles também podem ir muito mais além. Que eles não precisam simplesmente estar trabalhando sempre na cozinha ou limpando sempre alguma coisa. Mas eles podem também ser alguém que desenvolva algo extraordinário, né? A gente trabalha muito isso com eles. Uma coisa que a gente sempre fala é que no Sunflower, hoje no restaurante, dá para ver muito bem isso. No delivery não dá, mas no restaurante dá para ver muito bem isso. As paredes tem algumas paredes marrom. Por quê? Para a gente se lembrar, né, nós que trabalhamos no Sunflower, que nós somos uma terra fértil, que a gente produz, né, coisas boas. E tem o girassol, vários girassóis, tem bastante verde, que é para a gente lembrar que a gente gera vida, né? E amarelo que a gente gera alegria. Então, tudo lá para nós tem um significado, tem um porquê. Isso, para mim, hoje é incrível, maravilhoso. Cara, que história linda. E estamos agora com a franquia. Olha, agora você formatou um projeto. Formatamos a franquia, demoramos 1 ano e meio. E já está em 2 cidades. E já está em expansão. A gente já tem Piracicaba, que já está certo, já está estruturando. E Santos também já está estruturando. Caramba. E temos mais pessoas aí no gatilho, mas não é qualquer pessoa que compra a franquia, não. Porque a gente não está pelo dinheiro. É isso, você tem que selecionar as pessoas. O dinheiro é uma consequência. É verdade. Hoje, para nós, o dinheiro é uma consequência. A gente trabalha em prol de um propósito de verdade. Que legal. De verdade. Quem trabalha com a gente, você perguntar para qualquer colaborador como que é, eles vão falar. Tudo que eu falei aqui, eles vão falar. Porque a gente não trabalha nada mascarado, é real. Cara, que história. De verdade, parabéns. Agora chega. Pelo amor de Deus. Tá bom, né? Me falam, a gente tá chegando ao fim, mas claro que... Falo pra caraca. A tua história é maravilhosa. E eu quero que você condense isso em uma mensagem que você possa deixar para nossa audiência. O que você falaria para eles diretamente nessa oportunidade que você tem agora? Eu falo que você também tem um propósito de vida, né? E o propósito mais lindo que você tem, que a humanidade tem, é de servir, né? Servir. Então, descubra no que você é bom para servir os outros. Porque, com certeza, as pessoas sempre te procuram para a mesma coisa, seja para consertar um computador, seja para só ouvir elas falarem. Então, tá ligado aí a esse propósito seu de vida. Invista nele, você vai ver que tudo na tua vida vai fluir. E você pode ir muito mais além do que você imagina. Que isso. Nossa, aí... Sil, prazer receber você aqui. Que Deus abençoe muito sua vida. Obrigada, continue amém. Dando esses momentos de alegria para as pessoas através do Sunflower e através da sua história. Eu estou muito feliz de receber você aqui. E, se você que acompanhou até agora, você não deixou o like nisso aqui, tu tá muito errado na vida, irmão. Então, por favor, deixa o like aqui, se inscreva no canal e as redes sociais, tanto da Sil quanto do Sunflower, vai estar aqui na descrição. Até o endereço aqui de Ribeirão a gente coloca aqui na descrição também para você ir lá ter esse momento, essa alegria, essa experiência com o Sunflower. Fechou? Fer, tamo junto?